Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia do primeiro Congresso Graça e Agrado. Para nós da organização é uma alegria ter você conosco novamente. Caso você esteja chegando hoje, já te peço para você se inscrever aqui no canal para ficar ligado nas novidades que vão surgindo à medida em que o ano vai transcorrendo e também, claro, para você não perder o último dia de evento que será amanhã. Tá? Amanhã a gente vai ter o nosso encerramento. Mas hoje, no nosso terceiro dia de evento, nós vamos ter o tema Vivendo a Verdadeira Espiritualidade na Maternidade. Você certamente, se você é mãe ou pretende ser mãe ou pai, né, mas especificamente da maternidade, se você é mãe, você certamente já se deparou com situações muito difíceis, que talvez o seu preparo teórico, por melhor que tenha sido, não te preparou na totalidade do que tu vais viver ou do que tu estás vivendo. E para falar sobre esse tema, a gente pediu ajuda, né? Pediu a contribuição de uma irmã que já tem trabalhado falando a outras mulheres sobre feminilidade, sobre a maternidade em si, e já tem um material bem consolidado sobre o tema. Ela é mãe de 3 crianças pequenas, né? Todas são numa faixa etária pequena, e ela tem tido a oportunidade dada por Deus, né, de pensar e refletir o que a palavra de Deus tem transmitido ao nosso coração, pode transmitir ao nosso coração em relação à orientação, a conforto, a direcionamento nessa fase da vida, né? A irmã que vai trazer a palestra hoje para nós é a irmã Hendrika Vasconcelos. Certamente você já ouviu falar dela, né? Ou então já participou de algum evento onde ela era palestrante. Ela já tem ajudado muito a Igreja de Cristo no sentido não só do contexto dela, mas para além do contexto geográfico. E a gente só agradece a Deus, né, por ter essa oportunidade de ter uma irmã usando seus dons, né, o seu talento para o reino de Deus, para o crescimento, né, de outras irmãs, para o incentivo de outras mães. Então, desde já fica aqui o nosso agradecimento à irmã Hendrika por aceitar prontamente o desafio de trazer aqui esse tema, abordar esse tema. E eu espero, né, que todas nós sejamos abençoadas na noite de hoje. Mas antes de passar a palavra para a Hendrika, vamos ter nosso momento de louvor com o nosso irmão Stênio Márcios. E hoje ele vai trazer uma música para a gente que sempre falou muito ao meu coração. É uma música que fala sobre o momento onde os servos de Deus, o apóstolo Pedro, no caso, viveu um momento de muita ansiedade. Ele queria confiar no Senhor andando por sobre as águas, mas ele duvidou. A palavra de Deus fala que ele duvidou, né? Mas e o irmão Stênio, ele consegue então musicar esse momento aí das Escrituras, esse relato das Escrituras, e traz para nós de uma maneira belíssima. Então, vamos ouvir a canção Fé para Viver, do irmão Stênio Márcios. Vamos orar por ele? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra cantada, por termos essa certeza de que não é por nossos méritos que nós conseguimos passar pelas tempestades da vida, atravessar as situações, muitas das vezes para nós intransponíveis, mas é porque o Senhor nos dá fé para viver. A fé que brota em nosso coração não vem de nós, mas é dada por Ti. E é por isso que nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que somos imerecedores dessa fé que o Senhor planta em nosso coração. Por isso nós te agradecemos desde já e te rogamos as tuas bênçãos sobre o nosso irmão Stênio Márcios, que tu possas usá-lo de maneira poderosa, de maneira eficaz, para abençoar e para nos lembrar dessas verdades tão preciosas da tua palavra. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém. Irmão Stênio, é com você. Na hora da tempestade, no meio da madrugada, andando por sobre as águas, ele apareceu. Achei que era um fantasma, pensei que era o fim de tudo, gritei tão desesperado, até que ele falou: tem de bom ânimo, coragem, esperança.
pra socorrer. Com olhos ainda turvos e o coração disparado, no medo e na incerteza, eu então falei: se és mesmo quem eu penso, me manda sair do barco, andando por sobre as águas, quero te encontrar. Vem, disse a voz e eu fui, e pisei sobre as águas e andei, flutuei, levitei e senti um pouquinho do céu. Seu olhar com poder me envolveu. Por um breve momento entendi o que é existir tão somente por fé. Mas o medo me fez naufragar. Eu clamei e ele me socorreu. Com um gesto acalmou tudo ali, pois de fato é o Filho de Deus. Me curvei, adorei e contrito implorei: ó Jesus, dá-me fé pra viver. Ó Jesus, dá-me fé pra viver. Ó Jesus, dá-me fé pra viver. Na hora da tempestade, no meio da madrugada, andando por sobre as águas, ele apareceu. Que lindo, que canção maravilhosa, para nos lembrar de que em meio a nossas tempestades da vida, em meio a muitas madrugadas, acho que na maternidade a gente passa por muitas madrugadas em claro, e a gente desfruta dessa graça de Deus, né? Dessa porção de fé que a gente sabe que não vem de nós, né? É dom do Senhor Deus mesmo. Então louvamos a Deus. Se você foi edificada por essa canção e gostaria de ajudar o nosso irmão Estênio Márcios, contribuindo com o seu ministério, né, de música e de composição, vou te dizer que já está aqui na descrição desse vídeo os links para você acessar, para você ter todo o conteúdo de música dele, né? Ele tem o YouTube também, eu vou deixar aqui o @, do YouTube dele para você rapidamente encontrá-lo. E eu gostaria de te agradecer desde já por todo tipo de bênção que você pode trazer para o ministério do irmão Estênio, tá bom? Bom, agora nós vamos passar para a nossa palestrante, como eu já comecei a apresentação dela. Quando a gente pensou no evento do Graça e Agrado, nesse tema Vivas para Deus, eu logo imaginei que viver para Deus envolvia nós desenvolvermos uma verdadeira espiritualidade. E essa espiritualidade não é somente aquilo que eu dicotomizo, né? Uma parte da minha vida eu vivo o evangelho e em outra esfera da minha vida eu vivo segundo os parâmetros do mundo. Não. A nossa vida inteira é para Deus, né? E pensando nisso, a gente trouxe várias áreas da vida da mulher cristã. E uma das áreas é a maternidade, né? Mesmo que você não seja mãe física, mãe biológica, perdão, mas você é mãe espiritual, você pode ser mãe espiritual de outras mulheres, de outras jovens, né? E incentivá-las à caminhada cristã. Então, para aquelas mães, né, que vivem a maternidade de uma forma ou de outra, nos resta só pedir graça a Deus e contar com a sabedoria, com a orientação disponíveis, né? E a irmã Redrica, ela vai nos falar nessa noite sobre vivendo a verdadeira espiritualidade na maternidade. É um desafio, mas é um chamado de Deus para nós. É uma vocação que Deus nos dotou como mulheres cristãs. Então, irmã Redrica, é com você. Deus nos abençoe. Vamos orar por ela? Senhor, nosso Deus amado, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, porque diariamente o Senhor tem dispensado sobre nós as porções da tua graça, não só a graça comum, mas a graça especialíssima.
E essa graça especialíssima nós recebemos também na forma de orientação da Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar a nossa irmã Hendrika Vasconcelos, que ela fale da parte do Senhor e assim edifique, traga graça àqueles que, no caso nós, que vamos estar ouvindo. Abre o nosso coração, Senhor, nos dá humildade, para que a gente possa entender que são exortações da Tua Palavra e que a gente possa ouvi-las com atenção, com consideração em nosso coração e querer mudar e querer avançar. Assim nós te louvamos, te adoramos e te pedimos essas bênçãos sobre a vida da nossa irmã nesse momento. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós choramos. Amém. Muito bem, irmã Hendrika, é com você. Olá, meu nome é Hendrika Vasconcelos e é um prazer estar aqui no Congresso Graça e Agrado, um privilégio muito grande que me foi dado para falar sobre a maternidade, né, a verdadeira espiritualidade na maternidade. E, sem delongas, né, vou já entrar no assunto, porque creio que é um assunto que vai, de fato, falar muito aos corações de nós mães, em especial mães que são mães de crianças menores, né, que exigem muito mais da nossa paciência, dos nossos pensamentos e do nosso esforço físico, né, não negando a necessidade de tudo isso com os filhos na adolescência, né, na juventude, mas como na infância é tudo tão novo, é tudo tão intenso, é tudo tão necessário, urgente que se invista naquele momento, eu creio que é uma oportunidade muito grande que, em especial as mães com crianças pequenas, prestem bem atenção naquilo que a palavra de Deus diz a respeito da verdadeira espiritualidade e como nós podemos aplicar isso na maternidade. Então, o que se trata, né? A verdadeira espiritualidade. Quando me foi dado esse tema, eu sei que muitas vezes nós usamos a palavra espiritualidade de uma forma tão fácil, né? Nós jogamos por aí esse termo e nós vemos por aí, no mundo afora, como esse termo é usado na espiritualidade, como se as pessoas quisessem repor a palavra religião, substituir, né, qualquer ideia de cristianismo ou qualquer ideia de relação com a crença em Deus. Não, eu sou uma pessoa espiritual, né, eu trabalho a minha espiritualidade, eu tenho uma espiritualidade alta. O que significa espiritualidade, a verdadeira espiritualidade? Do que nós estamos falando quando mencionamos isso nesse congresso, né? A espiritualidade tem a ver com a nossa identidade, né, espiritual. E a verdadeira espiritualidade é justamente um modo de viver, o nosso modo de viver, que vai se alinhar com nossa verdadeira identidade espiritual. Então, é bem possível que você ache que você é uma pessoa, né, espiritualmente falando, que de fato você não é. Por isso que tem o verdadeiro, né? Você pode ter uma falsa espiritualidade, você pode achar que você está conectada com, né, o seu propósito, a sua identidade espiritual e está agindo de uma certa forma, mas está bem longe da verdade. A verdadeira espiritualidade tem a ver com modos de pensar e de viver, de crer, né, de se emocionar, de desejar sonhar, é uma integridade do nosso ser que se alinha com o verdadeiro propósito para o qual nós somos criados. Então, quando falamos de verdadeira espiritualidade numa pessoa, estamos falando de uma pessoa íntegra, uma pessoa que não é dicotomizada, ela não diz que crê uma coisa e age de uma forma diferente, ela não acredita em algo que seja contrário ao que a palavra de Deus diz, ela é uma pessoa que vive de acordo com aquilo que Deus a criou para viver, ela acredita na verdade, ela vive a verdade, ela fala a verdade, é como diz a palavra, ela fala, vive a verdade em amor. Então, nosso espírito é aquilo que Deus nos criou para sermos, manifestando-nos em carne, né? Ele nos criou espírito e corpo, a parte espiritual e a parte material, física, e ele nos criou em imagem e semelhança dele mesmo. Então, o nosso Deus é espírito, portanto, nós somos espírito também.
E isso dificulta às vezes para nós, não é mesmo? Porque quando nós falamos de espírito, né, nós queremos tratar sobre questões espirituais, acabamos correndo o risco de sermos muito abstratas, né? De sairmos por aí numa tangente, começarmos a falar de uma coisa que parece não se aplica muito bem na prática. É difícil nós pensarmos, não, Rendrica, como é que isso se demonstra no dia a dia, na prática? E como é que nós, então, observamos a verdadeira espiritualidade na prática, no dia a dia? Nós vemos isso justamente através das manifestações do Espírito na carne, né? Nós estamos falando daquilo que nós podemos observar no mundo físico. Não estou dizendo que sempre uma pessoa ela vai manifestar-se de acordo com aquilo que está verdadeiramente no seu coração, porque muitas vezes as pessoas são extremamente manipuladoras, falsas, né? Elas podem falar coisas e agir de certa forma para enganar os que estão observando, mas de um modo geral, observando todos os momentos da sua vida, se alguém pudesse observar a vida dessa pessoa 24 horas por dia, observaria que ela está vivendo de uma forma contrária à verdadeira espiritualidade. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando justamente da vida interior, que envolve nossas crenças, nossa fé, nossa cosmovisão, nossos desejos, nossos pensamentos, nossas prioridades, tudo isso, mas que só podem ser de fato observadas e avaliadas quando elas forem manifestadas no exterior. Então, por isso que Jesus fala lá em Mateus 7,16, que pelos seus frutos os conhecereis. Ele fala lá em Mateus 12,34, a boca fala do que está cheio o coração. Então, como é que nós reconhecemos a verdadeira espiritualidade? Observando as obras da pessoa, né? Observando as palavras que saem da nossa boca, observando aquilo que nós fazemos com o tempo que nos é dado, né? Aquilo que nós priorizamos, a forma com a qual nós reagimos no dia a dia, aquilo que decidimos gastar, né? Com que decidimos gastar o nosso dinheiro, os nossos recursos, tudo isso é a manifestação do nosso interior. O nosso espírito, ele se manifesta exteriormente através do nosso corpo. Nem sempre está bem equilibrado isso aí, né? Nem sempre isso está sincronizado. Então, muitas vezes nós estamos num descompasse e agimos de uma forma contrária àquilo que nós dizemos crer. Só que se a gente parar para pensar realmente, quando nós agimos, nós dizemos que cremos numa coisa e agimos de uma forma contrária a isso, na verdade estamos revelando aquilo de fato no que nós cremos, né? Aquilo que realmente está no nosso coração. Então a mentira é aquilo que nós estamos falando, né? Aquilo que nós dizemos, professamos crer, mas se na prática as nossas obras não demonstram isso, isso revela então que o nosso Deus é outro, né? Nós temos ídolos no nosso coração, nós amamos outras coisas, nós amamos a nós mesmos mais do que nós amamos os outros, mais do que amamos a Deus. Isso tudo se revela exteriormente, na prática. E, finalmente, né, que isso tem a ver com a maternidade? Não, podem ter paciência, viu? Porque nós vamos chegar lá, não se preocupem com isso. Mas por conta de tudo isso que eu falei, de que a verdadeira espiritualidade se é observada na prática, é por isso, por exemplo, que Paulo, o apóstolo Paulo, é tão insistente com Tito, quando ele escreve a carta para Tito, né, quando Tito está lá em Creta, na ilha de Creta, com o povo lá, a igreja de lá, Paulo incentiva e insiste com Tito para que Tito incentive a igreja, o povo de Deus lá naquela igreja, a se dedicarem a boas obras, a se dedicarem àquilo que é excelente, proveitoso, útil, que vai abençoar ao próximo. Por quê? Porque isso faz parte da verdadeira espiritualidade, não porque nós vamos ser salvos, né? Por causa das nossas boas obras, mas porque viver de acordo com aquilo que Deus nos criou para vivermos
Vivemos de acordo com uma crença, uma fé, uma cosmovisão alinhada com a verdade do nosso Senhor Deus, isso deveria se manifestar em frutos observáveis, né? Em frutos que se mostram ao amarmos o nosso próximo, a fazermos aquilo que é excelente, aquilo que é proveitoso, aquilo que é útil, abençoador para o nosso próximo. E aí pegamos o ponto crucial para o que de fato é a verdadeira espiritualidade. Vocês perceberam que não é a verdadeira espiritualidade? Ele não foca em coisas que nós fazemos isoladamente dos outros, não, muito pelo contrário, porque nós fomos criados em espírito para nos relacionarmos com os outros. Então, a verdadeira espiritualidade, ela é relacional. Nós vemos isso claramente lá em Gênesis, quando Deus cria o homem está só, e ele diz que não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Por quê? Porque Deus nos criou a imagem e semelhança a ele, e o nosso Deus é espírito relacional. Ele se relaciona na Santíssima Trindade a um relacionamento perfeito, amoroso, completo, de plena alegria, pura, santa. E nós fomos criados para refletir isso espiritualmente no nosso relacionamento uns com os outros. Então, a nossa verdadeira espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, ela é relacional. A verdadeira espiritualidade, portanto, também ela no relacionamento, ela vai se manifestar como? Em amor e servidão ao próximo. E aí nós somos remetidos lá a Filipenses 2:5, onde Paulo diz que nós precisamos ter o mesmo pensamento, né, a mesma atitude, a mesma externalização da nossa espiritualidade, como? Através da humildade, do amor e da servidão, entregando-nos uns aos outros. E nós vemos isso exemplificado na liderança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a verdadeira espiritualidade, ela é relacional, ela envolve amor e servidão ao nosso próximo. E, finalmente, a verdadeira espiritualidade, ela vai produzir algo em nós, né? Ela vai produzir alegria. É curioso como nós podemos observar muito da nossa vida, né? Aquilo que nós amamos, aquilo que nós priorizamos através das nossas emoções. Então, se de fato nós estamos fazendo aquilo, amando ao próximo, nos relacionando da forma com a qual nós deveríamos nos relacionar, isso, se estiver de fato alinhado com a palavra de Deus, alinhado com o mesmo pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo, isto deve produzir em nós alegria. Tanto é que lá em Filipenses 2:2, Paulo, ele diz, né, completai a minha alegria tendo o mesmo pensamento, né, sendo unidos em amor, em fé, no mesmo pensamento. Então, isso, ele menciona da alegria dele, né? Aumente minha alegria. Ele demonstra em toda a carta de Filipenses o tamanho de alegria que ele tem em observar, né, a união dos irmãos, as boas obras dos irmãos. Isso traz muita alegria. Isso é uma alegria que é produzida a partir de um relacionamento piedoso. E é assim que é manifestada a nossa verdadeira espiritualidade, porque nós somos criados em espírito e corpo, né? Mas para nos relacionarmos uns com os outros da mesma forma com a qual Deus se relaciona conosco. O que então isso tem a ver com a maternidade? Queridas, a maternidade, ela tem a ver com aquilo que a verdadeira espiritualidade tem a ver, né? Que é reconhecer justamente, você vê ao longo de tudo isso, né? Que é relacional, que envolve amor e servidão e que produz alegria, é uma alegria permanente, né? Que não pode ser arrancada de jeito nenhum. A verdadeira espiritualidade, ela tem a ver com reconhecer aquilo que é eterno e distinguir isso daquilo que é passageiro. É priorizar aquilo que é eterno. Não dizendo que nós não podemos dar o lugar certo para aquilo que é passageiro, porque o próprio Jesus, ele fala que aquele que serve ao próximo, que dá um copo d'água, que visita na prisão, que alimenta aquele que é necessitado, que cuida do necessitado, ele está fazendo isso para com Cristo também. Então, há um espaço e nós devemos honrar a Deus nos nossos corpos físicos, no mundo material, com as necessidades materiais, mas precisamos lembrar que tudo isso está apontando para a eternidade.
que aquilo que é eterno é aquilo que permanecerá. Os nossos corpos, eles vão ser transformados eventualmente, mas aquilo que nós temos hoje e agora é passageiro. Muitas coisas que nós focamos a nossa atenção, especialmente na maternidade, nós acabamos gastando muito tempo enfatizando, insistindo, brigando por coisas extremamente passageiras. Então, isso tem muito a ver com a maternidade, tem muito a ver com todo relacionamento, né? Porque justamente a espiritualidade tem a ver com relacionamento. Isso vai envolver o casamento, como vocês viram com a Nathalie, isso vai envolver a solteirice, isso vai envolver o trabalho, vai envolver a amizade, vai envolver tudo quanto é relacionamento. E com maternidade em especial, porque convenhamos que não tem relacionamento que mais nos desconcerta e às vezes mais nos tira da nossa zona de conforto do que a maternidade. Os nossos pais, nós não escolhemos os nossos pais, né? Mas no geral, na vida, nós escolhemos com quem nós vamos casar, com quem nós vamos, né, ter uma certa amizade, onde nós vamos trabalhar, com quem nós vamos nos relacionar, e nós temos uma certa liberdade, né, para nos afastar quando aquela pessoa parece que está nos prejudicando, quando nós não temos interesse muito bem naquela pessoa. Só que nosso filho, nós não escolhemos, a não ser que nós venhamos a adotar, mas no geral, nós não temos muita escolha naquilo que o nosso filho vai se tornar, né? Nós não temos como olhar no futuro e ver assim, vai ser uma pessoa boa, que vai, né? Vai ser uma amiga, vai ser uma pessoa que eu vou gostar de passar tempo com essa pessoa, não. Nosso filho geralmente vem, nós não escolhemos direito como é que vai ser, nós não estamos preparados, de certa forma, para lidar com os pecados deles e os nossos que vão sendo revelados ao longo do tempo. Então, é um relacionamento que nos pega desprevenidas. Nós estamos numa situação desconfortável. Nós estamos numa situação, num relacionamento desequilibrado, porque, convenhamos, a criança, ela não tem nada para te oferecer em troca do que ela realmente precisa. O que um bebê vai te oferecer em troca de você alimentá-lo, colocá-lo na caminha dele, né? E dar aquele conforto todo que a criança precisa, não tem nada para te oferecer. Nada para te oferecer. Muitas mães acabam tentando extrair dos seus filhos uma coisa em troca, né? Alguma glória, né? Usando os filhos para ganhar atenção nas redes sociais, para tornarem os seus filhos pequenos influencers, para ganharem dinheiro, para a glória própria, para a mãe mesmo poder ter alguma estabilidade emocional, para compensar um casamento fracassado, e então tentam depositar, extrair esse amor dos seus filhos, algo em troca. Às vezes tentam extrair a própria identidade delas, dos seus filhos, e isso é trágico, porque demanda da criança algo que ela não tem para oferecer para a mãe, e acaba, então, prejudicando de uma forma terrível o desenvolvimento espiritual e emocional daquela criança. Então, a maternidade, ela é, inevitavelmente, um relacionamento de desequilíbrio. Nós estamos numa situação, um relacionamento em que nós estamos com um ser lá que precisa que nós ajudemos, sirvamos, né? Amemos aquela criança, sem ela necessariamente ter alguma coisa para nos dar em troca. E eu sei que tem, né? A criança vem, mamãe, eu te amo, dá um abraço, tenta ajudar, tenta, né, cuidar quando a mamãe está doente, dá um beijo e nos dá uma alegria no coração, né? Mas e quando a criança mais precisa da mãe? Quando ela está sendo desobediente, quando ela precisa ser corrigida? Porque qualquer um pode cuidar da criança quando a criança está sendo agradável. E quando a criança precisa que a mãe corrija, precisa que a mãe ensine aquilo que é bom. É nesse momento mesmo que nós precisamos nos relacionar piedosamente, né? Demonstrar a verdadeira espiritualidade, amando e reconhecendo aquilo que é eterno acima daquilo que é passageiro. Então, a maternidade, ela vai envolver justamente um exercício da nossa verdadeira espiritualidade nesse relacionamento que vai revelar muita coisa a nosso respeito, né? Vai revelar muita coisa que antes nós não entendíamos que nós éramos assim. Então, minha mãe, por exemplo, ela dizia para mim que ela era muito paciente, né? Ela era uma mulher extremamente paciente até nascer os filhos. Porque quando os filhos nasceram, ela descobriu que, na verdade, a paciência dela não era nada. Deus colocou ela à prova, né? A paciência dela à prova, para que ela pudesse ver
quão paciente realmente ela era e qual era a verdadeira paciência que Deus nos ensina a termos com os nossos filhos. E ele fez isso comigo também. E com certeza faz isso com você na sua maternidade. Então é um campo de batalha em que nós somos chamadas a modelar e ensinar o amor por aquilo que é eterno, acima do amor pelo que é passageiro. Acima do amor pelo que é passageiro. Então, a maternidade, ela vai, como eu havia falado, vai nos forçar a nos relacionar com alguém que não temos muita escolha e que vai mudando ao longo do tempo, vai nos colocando em situações que nós não esperávamos, que muitas vezes nós achamos, não, agora eu consegui entender o que é para fazer, agora finalmente eu consegui controlar a situação e de repente, né, a criança muda de fase, de repente a criança para de dormir à noite, de repente o nosso filho não quer mais comer aquela comida, começa a fazer uma birra diferente, de repente entra uma amizade na vida do nosso filho que a gente não sabe muito bem como lidar, de repente cresce mais um pouco e começa a desafiar mais, começa a ter outros problemas emocionais que nós não estamos preparados para lidar, e isso ao longo do tempo vai provocando em nós vai abrindo para nós uma porta para que nós demonstremos aquilo que nós dizemos que cremos. Então, será que aquilo que nós acreditamos de fato é aquilo que nós dizemos? Né? O que está de fato dentro do nosso coração? E como é que a gente pode verificar isso? Muitas vezes é muito fácil notar isso com as nossas reações às demandas dos nossos filhos, né? Como é que nós reagimos quando nossos filhos precisam de uma mãe? Quando eles fazem uma bagunça, né? Pela 10ª, milionésima vez, eles derrubam o copo de leite na mesa, estraga o pano, né, a toalha na mesa, e você tem que se levantar mais uma vez, ir lá limpar. Você tem que separar uma briga que você já tinha falado 10.000 vezes para pararem de brigar, para resolverem entre si. Eles não conseguem fazer isso, então você tem que ir lá para controlar a situação e conversar com eles. Ou quando é para mandá-los arrumar o quarto de novo pela milionésima vez. E quando os nossos filhos precisam de uma mãe, como é que você reage? Né? Você se sente irritada, irascível, frustrada? Como é que você reage com eles? Você reage com mansidão, com paciência, com calma? Ou seus filhos se assustam com a reação, a transformação da mãe naquele momento, né? Então, as nossas emoções, elas é uma externalização daquilo que nós mais amamos naquele momento. Se a verdadeira espiritualidade, ela produz alegria nos relacionamentos piedosos, né? Quando nós amamos ao nosso próximo, quando nós cuidamos do nosso próximo, então a maternidade é uma potencial fonte infindável de alegria. Deveria ser, mas geralmente não é isso que nós vemos por aí, né? Nós vemos mães reclamando, nós vemos mães murmurando, nós vemos mães resmungando, nós vemos mães iradas, cansadas, frustradas, ansiosas, amedrontadas, com toda sorte de emoções. E cadê a alegria? Cadê a alegria? A alegria muitas vezes nós vemos, né, no retrato no Instagram, em reels, né, em imagens que nós olhamos e nós pensamos, não, na verdade não deve ser assim, né, 24 horas por dia. Aquela pessoa está tentando eternalizar um momento de alegria que, na verdade, não fica assim na maioria das vezes. Então, queridas, a verdade é que quando nós focarmos naquilo que é passageiro, quando esse é o nosso foco, aquilo que é passageiro, provavelmente nós seremos mães extremamente irascíveis. Mães que se irritam com seus filhos. Por quê? Porque o nosso foco está naquilo que é passageiro e o filho atrapalha. Filho geralmente atrapalha, porque filho tem os próprios desejos. Os desejos dos nossos filhos geralmente não estão alinhados com os nossos. Pode até parecer que estão em algum momento, mas a realidade é que eles são pecadores, como nós somos pecadores, e o coração deles está voltado para se agradar, para se amar, para se adorar acima de tudo, buscar o seu desejo, buscar o seu prazer, buscar a confiança em si mesmo, ao contrário daquilo que é
né, para nós, né, que nós queremos nos amar, queremos nossas coisas, nossos planos, então os ídolos eles vão acabar se chocando aí. Então, se o nosso foco estiver naquilo que é passageiro, o nosso alvo vai se chocar com o alvo dos nossos filhos, provavelmente seremos mães extremamente irritadas, cansadas, amedrontadas, porque filho gosta de mexer em tudo que é nosso, né? No nosso sono, na nossa comida, no nosso corpo, a nossa privacidade, o nosso espaço, nossas coisas, nossos sonhos, nossos planos. Nós, aqui em casa, muitas vezes, eu planejo, eu faço planos para coisas acontecerem de certa forma, e geralmente não acontece como eu planejo, porque acontece alguma coisa com meus filhos, né? Um precisa ser corrigido, tem alguma coisa aqui que eu preciso fazer, um fica doente, outro precisa de alguma coisa da escola, enfim, atrapalha tudo. O que que acontece? Eu preciso lidar com isso no meu coração, porque se eu estiver focada naquilo que é passageiro, o meu plano daquele dia, que vai passar, porque é focado no tempo, né? O tempo passa. Se esse for o meu foco, toda e qualquer interrupção que acontecer por causa do meu filho, dos meus filhos, isso vai me provocar ira muito grande. Então, a bagunça no quarto, o quarto que não está arrumado a tempo de nós sentarmos para fazer a leitura, né? Coisas que quebram, roupas que se estragam, notas que nos decepcionam da escola, né? Então, tudo isso é passageiro, é extremamente passageiro e, por conta disso, nós vamos nos irritar, porque se perde muito fácil. Nós queremos algo que se perde extremamente fácil. Mas se nós estivermos focados naquilo que é eterno, se nós cultivarmos a eternidade, o gosto, o prazer pela eternidade na nossa maternidade, o nosso espírito, né, que envolve o nosso espírito, o espírito deles, o nosso relacionamento com eles e com Deus, tudo isso que envolve o reino de Deus, que já está entre nós e que durará para sempre, se esse for o nosso foco na maternidade, minhas irmãs, nós teremos a oportunidade de imitar a Cristo na sua mansidão e sabedoria, e isso nos dará muita alegria no nosso coração. Pode ser que nosso filho nos decepcione, pode ser que nós amemos os nossos filhos e eles, por conta do pecado no coração deles, acabem não imitando a Cristo como deveriam imitar também, não retornando, devolvendo aquilo que nós tanto queremos deles, né? Mas a nossa alegria não está pautada nisso. A nossa alegria não depende da reação deles, né? Do retorno deles, porque esse relacionamento é um relacionamento desequilibrado, lembra? Nós não fazemos as coisas esperando algo em retorno, muito menos com os nossos filhos, porque eles não têm nada para nos dar por enquanto, né? Mais para frente, a gente até espera, né, que eles consigam nos abençoar também, né? O próprio apóstolo Paulo, ele comenta isso sobre as igrejas, que ele espera ser abençoado também por aqueles que ele tanto pastoreou, que ele tanto semeou a palavra de Deus e cultivou. Então, se nós estivermos focados naquilo que é eterno, no cotidiano, se nós observarmos a eternidade no cotidiano, na sala de estar, o que é eterno aqui, o que vai ficar, o que vai durar além desse tempo, né? Se tudo isso aqui se desfazer, se eu perder tudo que estiver aqui, o que vai sobrar disso aqui? Se estivermos focadas nisso, nós estamos depositando nosso tesouro no céu, no lugar onde traça não corrompe, né? Onde criança não irrita, onde os planos não podem ser frustrados, porque os planos não são nossos, os planos são de Deus. Então teremos a oportunidade de, em mansidão, não irritação, mas em mansidão, imitar a Cristo na sua sabedoria, com palavras de conselho, né, para os nossos filhos, sabendo como resolver as coisas e produzindo imensa alegria no nosso coração. Por quê? Porque nós estaremos nos tornando pessoas íntegras, vivendo de acordo com a verdadeira espiritualidade, aquilo que Deus nos criou para fazermos, para sermos. Então, se você tiver dúvida de como está a sua espiritualidade na maternidade, é só você olhar o termômetrozinho das suas emoções, né? O que mais te irrita, né? Quando é que você se ira? Você se ira, né? Como é que você reage com aquela raiva, né? Com aquela situação? O que te tira do sério? Por que aquilo te tira do sério?
Por que será que você está tão incomodada com aquilo? É algo que é passageiro ou é algo que é eterno, que realmente te preocupa por conta da eternidade, né? E qual o seu objetivo final? É a glória de Deus, sua própria glória? É algo que é corruptível, algo que é incorruptível? Então, lembre-se, queridas, que você é pecadora, nós somos pecadores, nossos filhos são pecadores, e que eles precisam da graça de Deus tanto quanto nós precisamos. Naquele momento em que nós queremos reagir, né, com motivos egoístas, amando aquilo que é passageiro, é o momento que mais precisamos da graça de Deus e é o momento que eles mais precisam que nós demonstremos a graça de Deus para eles. Então, foquem naquilo que é eterno. E a maternidade, queridas, é uma oportunidade maravilhosa de frutificarmos em boas obras. Nós focamos muitas vezes em não faça isso, não faça aquilo, não se ire, não se irrite, não priorize o que é passageiro, mas é uma oportunidade maravilhosa de fazermos o bem, né? De sabendo o bem que devemos fazer, façamos, né? Para que não estejamos em pecado. Então, é uma oportunidade de amor e serviço aos filhos. Por quê? Porque, como eu falei desde o começo, é um relacionamento desequilibrado, né? Eles não vão conseguir devolver para nós aquilo que eles estão precisando, eles não têm nada para pagar, para dar em troca, então é a oportunidade de nós demonstrarmos o amor incondicional, o amor a eles como Deus mostrou amor para nós. Esses dias a minha filha estava falando, mamãe, eu me lembro de um dia que a senhora falou para mim, e eu tinha até esquecido, né? Ela me lembrou desse dia, que foi o momento que eu falei para ela o que meus pais tinham dito para mim. Ela falou para mim, mamãe, eu me lembro do dia que a senhora falou para mim que a senhora vai me amar, mesmo se eu deixar de amar a senhora. E eu falei, é isso mesmo, meu amor. Eu vou continuar te amando, mesmo se você um dia deixar de me amar. Pela graça de Deus, né? Eu espero que você, minha filha, nunca deixe de me amar. Mas pela graça de Deus, eu vou continuar te amando, mesmo quando se você deixar de me amar, mesmo se você negar, né, o seu amor por mim, o seu carinho por mim. Então, a maternidade é uma oportunidade maravilhosa de frutificarmos em boas obras. Quando nós resmungamos, reclamamos, murmuramos, nós não estamos frutificando em boas obras. Muitas vezes nós fazemos as coisas em casa, né? Nós fazemos, preparamos a comida, nós colocamos a mesa, nós trocamos, lavamos a roupa, vestimos as crianças, levamos eles à escola, ou fazemos as tarefas em casa com eles, e fazemos tudo isso coisas que precisam ser feitas, mas nós fazemos murmurando, resmungando, reclamando, né? Não mostrando a alegria verdadeira, e nós acabamos mostrando aquilo que de fato está dentro do nosso coração, que não é um amor pelos nossos filhos, mas na verdade uma indisposição. Mostramos que nós estamos sendo forçadas a fazer aquilo, né? Não é um amor verdadeiro. Nós estamos sendo obrigadas a demonstrar esse afeto que nós na verdade não estamos sentindo. Então, essa demonstração externa, né, de amor e serviço aos filhos, quando é acompanhado de reclamação, murmuração, ela não é verdadeira espiritualidade. Ela não está revelando um espírito íntegro, né, uma pessoa íntegra que está vivendo de acordo com aquilo que diz que acredita. Está revelando, na verdade, uma indisposição, um momento que nós não estamos amando os nossos filhos, na verdade, nós estamos amando a nós mesmas, e por isso nós reclamamos e achamos que merecíamos mais do que aquilo, que nós merecíamos, na verdade, sentar e dormir o dia inteiro, e que as outras pessoas nos sirvam, outras pessoas nos tratem como nós queremos ser tratadas, né? Então, lá em Tito 3, nós vemos, na verdade, muito pelo contrário, que nós devemos praticar as boas obras, devemos ser cordatos e generosos e bondosos uns para com os outros, não porque as outras pessoas fazem boas coisas para nós, mas porque Deus já fez conosco. Porque diz lá em Tito 3, nós já fomos, né, assim, nós já fomos desgarrados, pessoas terríveis, e Deus, na sua imensa misericórdia e graça, nos amou, nos redimiu, e nos deu abundantemente mais do que poderíamos jamais imaginar. Então, quando nós somos chamados a amar os nossos filhos e servir a eles, fazer o bem a eles, nós não estamos fazendo isso porque eles merecem.
porque eles são bons filhos, porque nós gostamos do jeito que eles nos fazem sentir, mas porque nós, não sendo merecedoras, fomos alvos da graça de Deus e, portanto, nós vamos transbordar de alegria e amor para servirmos aos nossos filhos. Então, ao mesmo tempo que o tesouro eterno nos é dado através de Deus, né, Deus nos dá o tesouro eterno, nós então servimos aos nossos filhos no dia a dia, modelando a eles, né, esse amor e serviço, mas também ensinando a eles a viverem de acordo com a verdadeira espiritualidade. E aqui tem uma parte muito importante. Por quê? Porque ser uma mãe que pratica a verdadeira espiritualidade não envolve apenas serviço aos nossos filhos com alegria, mas especialmente ensinar aos nossos filhos. Não adianta você apenas modelar, você tem que falar, a palavra tem que ser pregada a eles, você precisa falar a eles sobre a verdadeira mensagem do Evangelho, sobre a esperança que nos é dada em Jesus Cristo. Então, como é que eles podem ser pessoas íntegras? Como é que o pecado deles pode ser perdoado? Como é que eles podem ser libertos das algemas do pecado, do amor próprio, deles quererem colocar a si mesmos acima de tudo e esquecerem do próximo? Como é que eles podem ser libertos de si mesmos, dessa escravidão ao pecado? Através do Evangelho, através da palavra de Deus, que vai pregar aos corações deles aquilo que Cristo fez por eles. E, queridas, vocês sabem tanto quanto eu que criança sabe muito bem que precisa tratar bem um amiguinho. E mesmo sabendo disso, vai lá e bate, arranca o brinquedo. E se a gente parar para perguntar, né, falar, mas isso tá certo? A criança vai falar, não, tá não. Qual é a diferença? É que nós precisamos ensinar, inculcar. Isso envolve disciplina, admoestação, para que ela aprenda ao longo do tempo, né, ela é educada, criada no caminho que ela deve seguir, para que ela aprenda como ela deve praticar aquilo que ela acredita. Se é que Deus, de fato, permita que essa criança acredita, né? Se a criança, de fato, depositar sua fé em Cristo, se a criança, de fato, for redimida. Então, como é que ela vai colocar isso na prática? Como é que ela vai daqui até aqui, né, para cá? Como é que ela externaliza a verdadeira espiritualidade? Então, a maternidade não é apenas, né, um relacionamento oportuno para nós aprendermos mais a nosso respeito, mais a respeito de Deus e do nosso próximo, né? Não é apenas uma oportunidade maravilhosa de frutificarmos em boas obras, mas é uma oportunidade maravilhosa para ensinarmos aos nossos filhos a reconhecerem e valorizarem a eternidade, aquilo que é eterno. E Deus fala lá em Deuteronômio 6, depois que ele fala ao seu povo, né, aquela linda mensagem do trabalho da redenção, da obra da redenção que ele fez, tirando o povo do Egito, dizendo que ele é o Deus deles e que, né, eles devem amar a ele acima de todas as coisas, com todas as forças deles, com todas as capacidades. Depois que Deus fala isso ao seu povo, que é uma mensagem linda da redenção, ele ordena que o povo faça o quê? Ensine essas verdades eternas aos seus filhos. Inculquem aos seus filhos, inculcarás aos seus filhos. E não é apenas um momento, porque inculcar não é um momento, inculcar é afiar, inculcar é repetir até que o negócio entre, né? É ficar insistindo todo dia, ao levantar, ao sentar, ao deitar, né? A qualquer instância precisamos aproveitar as oportunidades para ensinar as nossas crianças, os nossos filhos a reconhecerem aquilo que é eterno, a valorizarem aquilo que é eterno, porque muitas vezes eles estão muito focados, isso é o pecado do nosso coração, né? Estamos muito focados naquilo que é passageiro e eles precisam que mamãe pegue eles pela mão e fale assim, querido, agora você vai olhar para além, porque isso aqui, essa boneca um dia, ela vai se desfazer, ela vai se quebrar, você vai perder interesse por ela. O que vai sobrar disso aqui? É o seu relacionamento com o seu irmão, é o seu relacionamento com Deus. Como é que você está no seu relacionamento com Deus? Você está obedecendo a Ele? É isso que é eterno. Esse é o nosso tesouro, aquilo que nós fomos oferecidos através do sacrifício de Jesus Cristo em Deus. É isso que é eterno. Não é uma boneca, né? Não é uma comida, não é um brinquedo, não é uma nota da escola, não é essas coisas passageiras.
Não são essas coisas, é aquilo que vai ficar depois que tudo isso aqui passar. Então, não ensine apenas uma vez, mas inculque. Não ache que seu filho entendeu quando você falou apenas uma vez, você não entendeu. Tem um motivo pelo qual o pregador prega, né? Como meu marido gosta de falar, né? Ele tem que ficar pregando, batendo no martelo, né? O martelo não, batendo no prego vez após vez, até entrar, né? Até ser inculcado na cabeça dos nossos filhos a mensagem que Deus tem para nos dar no Evangelho, a mensagem de redenção. Então, pensem comigo, né? Quando vocês forem lidar com seus filhos no dia a dia, quando forem priorizar o tempo, né, decidir o que vão fazer, como gastar os seus recursos, o seu tempo, né, o seu esforço, o que que é mais importante? Por exemplo, você quer que seu filho tire as melhores notas da sala de aula a todo e qualquer custo, ou é melhor que ele honre a Deus e as suas autoridades, fazendo com honestidade e excelência o trabalho que ele foi dado para fazer? Tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Você deseja que ele, todo e qualquer custo, tire as melhores notas da sala, que ele seja o melhor, e que se ele não for o melhor, você vai ficar irritada, e você vai causar uma tristeza profunda no coração dele, e ele vai se sentir angustiado enquanto ele não tiver a melhor nota. Ou o seu desejo é que ele honre a Deus acima de tudo e essas suas autoridades, trabalhando com honestidade, estudando, demonstrando interesse no que ele está aprendendo, curiosidade e se esforçando para honrar aquilo que ele foi dado para fazer, né? Para exercer os dons que Deus lhe deu para usar da forma correta. Qual desses dois é mais importante, né? Que sua filha seja a pessoa mais bem vestida entre todas, que ela seja extremamente charmosa, que tem o cabelo mais lindo, que chame a atenção de todo mundo, que todo mundo olhe para ela e fala, uau, que menina linda. Ou que ela aprenda a usar as roupas de forma a, em modéstia, respeitar e honrar o seu próximo, para que quem olhar para ela se encante mais com Cristo na vida dela do que com a aparência dela. Não estou dizendo que as roupas, em tudo isso vocês percebem, né, que eu não estou dizendo que notas boas e roupas bonitas, né, e uma boa aparência são ruins. Muito pelo contrário, são bênção de Deus, são coisas boas. Mas quando nós priorizamos essas coisas, quando nós colocamos isso na frente do nosso coração, nós desejamos isso a todo e qualquer custo, então nós vamos ensinar os nossos filhos também a priorizarem o que é passageiro e nós vamos jogar fora a eternidade. Nós estamos desperdiçando a eternidade quando nós focamos naquilo que é passageiro às custas daquilo que é eterno, né? Não pense, não priorize o passageiro às custas do eterno. Não faça isso com seus filhos. O que é mais importante? Que o filho mantenha o quarto arrumado para a mãe não ter um treco nervoso, né? Ou que ele aprenda a se organizar, a cuidar das coisas que Deus deu, a fim de que ele não desperdice seus recursos limitados. Por quê? Para ele estar pronto, para os nossos filhos estarem prontos para obedecerem a Deus, servir a Ele, estando prontos também para toda e qualquer boa obra, a qualquer instante. Como é que nós podemos estar prontos para toda e boa qualquer obra, se nós não estamos organizados? Nós desperdiçamos os nossos recursos por falta de organização, o nosso quarto está uma bagunça, a gente não consegue receber gente direito na nossa casa, né? Tá tudo fedido, bagunçado, tem roupa, cueca jogada no chão, né? Tá uma bagunça, tem lixo no chão. Como é que nós podemos receber, sermos hospitaleiros, né? Não estou dizendo que a pessoa não pode receber gente se a casa não estiver impecável. Isso é um outro extremo. Nós podemos receber as pessoas, a casa não precisa estar perfeita, impecável. Mas quando nós aprendemos a cuidar daquilo que Deus nos deu, os recursos que Ele nos deu, nós estamos ensinando também os nossos filhos que nós recebemos as coisas, né? Brinquedos, cama, roupas, casa, recursos, tempo, tudo isso Deus nos dá, não para a gente só cuidar de nós mesmos, mas para nós termos algo para servir ao próximo, para fazermos boas obras. Ai, a gente reclama, eu não tenho nada para ajudar o próximo. Tem sim.
Deus te deu. O único problema é que você fica usando para si mesmo, gastando, você não é organizado, você, né, descuida das coisas, quebra as coisas, não tem as coisas ajeitas limpas para poder oferecer para o próximo. Então ensina os seus filhos a olharem para esse mundo, né, físico, as coisas que Deus deu, a comida, a roupa, os recursos financeiros, o tempo, né, o espaço que ele nos deu, não com vista de agradarem, de tirarem vantagem para si mesmos, mas como é que eu posso usar isso aqui para honrar o Senhor, para glorificar a Ele com excelência e criatividade e para abençoar o meu próximo? É isso que nós somos chamados a fazer, né? Amar o nosso Deus, esse é o meu pão que está pronto na panificadora, esse apito. Amar o nosso Deus acima de tudo, usando os recursos que Ele nos deu para abençoar o nosso próximo, como por exemplo esse meu pão que está apitando agora. Quem fez comigo foi a minha filha. Eu ensinei ela hoje a colocar os ingredientes dentro da panificadora, né? Porque eu gosto da panificadora porque é muito prática, né? Mas outros dias eu já ensinei a fazer na mão, né? Mas por quê? Para servir aos seus irmãos, fazendo comida para que pudéssemos, né, servir uns aos outros, amar aos outros com os recursos que Deus nos deu, né? Como é, o que é mais importante que os nossos filhos, que a nossa filha aprenda a medicar a ansiedade e as emoções dela com redes sociais, joguinhos no celular, comida fácil, empanturrar, né? Eu tô nervosa, o que eu vou fazer? Eu vou distrair, eu vou me anestesiar. Muitas vezes nós não queremos perder o nosso tempo com os nossos filhos, nós estamos muito preocupados com nós mesmos, e queremos resolver logo o problema e damos o celular, ligamos a TV, damos uma comida, compramos um presente, né? Fazemos qualquer coisa para abafar, né? Calma, filha, vamos resolver isso, vamos dar uma coisinha aqui para você ser anestesiada. É importante isso ou é mais importante que ela aprenda a aprofundar seu relacionamento com seus pais e com Deus, tratando das suas emoções abertamente, honestamente, orando suas emoções, lidando com suas emoções, interagindo com suas emoções? A gente gosta de esconder muitas vezes as emoções dos nossos filhos, não sabemos lidar com elas porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Mas precisamos dominar as nossas emoções e interagir com elas, precisamos ensinar nossos filhos a fazerem o mesmo, porque isso envolve a eternidade também. Isso envolve o espírito deles, a espiritualidade deles, a interação deles com Deus, o relacionamento deles com Deus. Então, o que estamos ensinando aos nossos filhos, né? O que estamos modelando aos nossos filhos? É o amor pelo passageiro, às custas do eterno, ou é o amor pelo eterno que usa aquilo que é passageiro para frutificar em boas obras? Qual é a ordem dessas coisas na tua vida, na tua maternidade, né? O que você tem demonstrado aos seus filhos? Lembrem-se que a verdadeira espiritualidade, ela é relacional, ela envolve amor, serviço e ela vai produzir alegria. Você tem sido uma mãe alegre? Você tem experimentado essa alegria no seu dia a dia? Ou você tem experimentado ira, tristeza, frustração? O que você tem focado com seus filhos? O que você tem inculcado a eles? Peça ajuda ao Senhor. Peça a graça do Senhor para que você possa demonstrar isso para os seus filhos. Você pode pedir perdão, esse perdão está disponível. Essa graça e misericórdia está disponível para você hoje, para que você possa, então, ser transformada pelo Espírito e se tornar uma mãe mansa, que valoriza aquilo que é eterno, para que ensine aos seus filhos a valorizar também a eternidade e se tornarem santos, para que vocês possam criar pequenas flechinhas que um dia vão sair de casa, mas que também saberão a valorizar aquilo que é eterno. Deus abençoe vocês e que vocês possam honrar e glorificar ao Senhor na maternidade de vocês também. Ai, irmãs, que palavra abençoadora. Como é bom a gente ouvir alguém que tem se debruçado sobre o tema. Como é bom a gente ouvir o conselho da palavra de Deus sobre como a nossa vida espiritual, vivida na sua totalidade e na sua intensidade, ela é importante na vida dos nossos filhos, né? Que são a nossa descendência, né? São a próxima geração. E que papel maravilhoso, né? Ao mesmo tempo que responsabilidade imensa nós temos de produzir para o reino de Deus
almas, né, produzindo no sentido de que estar junto delas e abençoá-las e participar do crescimento delas, almas que são eternas, né, que nunca morrerão. Então é uma oportunidade única, certamente. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Amanhã nós teremos o nosso evento, não perca. E se você ainda não deu like nesse vídeo e ainda não compartilhou, por favor, compartilhe. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!